Começa agora mais uma edição do programa Direto da Horta. Por aqui você fica muito bem informado sobre esse que é um dos segmentos mais importantes do agro brasileiro. E olha só, a agricultura familiar tem um papel fundamental na produção de alimentos no Brasil. E na região amazônica, esse trabalho ganha ainda mais importância. Hoje, o Direto da Horta vai até Santarém, no oeste do Pará, para mostrar como a produção de hortaliças tem se transformado em oportunidade de renda, inclusão social e desenvolvimento sustentável para centenas de famílias. E para falar sobre esse trabalho, sobre as ações desenvolvidas no território, o nosso convidado de hoje é o gerente de projetos da Fundação Earthworm, uma organização que atua diretamente no fortalecimento da agricultura familiar e na construção de cadeias produtivas mais sustentáveis. Eu vou falar então aqui com o Eric. Ô Eric, seja muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, primeiramente. Tudo bem por aí? Tudo bem, eu que agradeço o convite e espero que essa conversa seja bem proveitosa. Com certeza será. A gente tem bastante para falar aí sobre as ações, né, de vocês. E eu queria que, para começar, você explicasse para quem está nos assistindo o que é a Fundação Earthworm e qual é a missão da organização aqui no Brasil. Primeiro, vamos então apresentar um pouquinho da Fundação, né, para quem está nos assistindo entender o trabalho de vocês. Certo, nós da Fundação Earthworm somos uma organização global. A gente atua basicamente em cadeias de suprimento. Só que aqui no Brasil a gente desenvolve um trabalho bem voltado para a agricultura familiar, né? Então a gente busca junto com os nossos membros que a gente não tenha nem exploração social, nem desmatamento nas cadeias de suprimento. E a partir daí a gente chega em territórios. E foi exatamente através dessas cadeias de suprimento que a gente chegou em alguns territórios, tanto aqui na Amazônia, né, trabalhamos em Tomé Açu, trabalhamos em Santarém, Altamira e Santarém principalmente também com a agricultura familiar. Bom, e aí você está falando, né, de fato, a Fundação atua em várias regiões aqui do país. E por que, de repente, essa região de Santarém, do oeste do Pará, se torna uma área estratégica para esse trabalho desenvolvido por vocês? Porque a gente trabalha exatamente em Santarém, que existe cadeias de suprimento muito fortes, né? A soja vem chegando no território, vem chegando, não, já está no território, e para esse projeto específico a gente trabalha junto ao nosso financiador exatamente na área de impacto dos portos, né? É um trabalho exclusivo e a gente busca exatamente desenvolver o território baseado na agricultura familiar, uma vez que a agricultura familiar que fornece grande parte da alimentação para a região, para a cidade, para a região de Santarém. Quando a gente fala dessa região, a gente está falando de um território com grandes desafios sociais e também grandes desafios ambientais, eu imagino. Quais foram aí alguns dos diagnósticos feitos pela Fundação ao começar esse projeto nessa região? Isso, a gente na fundação a gente busca muito não trabalhar com receitas de bolo, né? Não fazer aqueles projetos que a gente chama de alienígenas, do achismo. Então a gente sempre aplica um diagnóstico de base, né? No nosso diagnóstico de base em Santarém, a gente percebeu muito a questão da insegurança alimentar, a baixa produtividade e produção das famílias pouco diversificadas que apresentavam muitas dificuldades com a falta de assistência técnica, com a falta de infraestrutura e a falta de acessos a créditos, muito com base na questão da falta de regularização fundiária e a falta de regularização ambiental, principalmente quando a gente fala ali do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, das propriedades das famílias. Bom, nessa região hoje, vocês impactam diretamente ou beneficiam diretamente quantas pessoas ou quantas famílias agricultoras vocês têm esse levantamento? Isso. Isso, a gente iniciamos com 50 famílias, estamos num processo de desenvolvimento de mais 50 famílias em um projeto, e também temos desenvolvendo outro projeto com um território que a gente não tem famílias muito diretas trabalhando. A gente quer buscar criar uma governança para o território. Uhum. E aí, pelo que eu entendi, então, essas famílias aí, elas têm um papel
fundamental na produção de alimentos para essa região, né? De fato, é um Sim. trabalho estratégico para essa região, como a gente estava conversando, justamente pelos desafios que essa região apresenta, né? Então, elas têm um papel estratégico e fundamental, né, na produção. Exato, é o que a gente, principalmente o trabalho em Santarém, a gente fala que a gente trabalha muito no Cinturão Verde de Santarém, que são comunidades do Eixo Forte, da PA, que trabalham exatamente produzindo esses alimentos, não só para a cidade de Santarém, mas para o território todo, porque Santarém acaba sendo um polo, né? Se produz ali e se distribui para toda a região. Uhum. E aí o foco de vocês junto a essas famílias é a produção de hortaliças, então? É desenvolver e fomentar esse trabalho de produção de hortaliças? Não só a produção de hortaliças, né? Cada comunidade tem a sua área e a sua principal produção, e grande parte muitas dessas famílias é a produção de hortas, né? Inicialmente muito voltadas para o autoconsumo, para a sua própria subsistência e eu vendendo excedentes. Mas aí, a partir daí, quando essa produção está estabilizada, né, começa realmente, as famílias começam a perceber que podem gerar renda, oferir renda dessa produção, elas também começam a vender, inicialmente nos mercados locais, ali na sua própria comunidade, depois para a cidade de Santarém. Bom, e aí falando um pouquinho mais sobre o trabalho realizado por vocês com essas famílias, que tipo de apoio exatamente a Fundação oferece a esses agricultores familiares? A gente está falando, por exemplo, é de assistência técnica, é de uma organização produtiva, enfim, qual o trabalho exatamente que vocês realizam com eles? Isso. Todo o nosso trabalho ele é baseado em 5 pilares, né, que a gente procura promover a resiliência dessas famílias, não só voltada a um tipo de produção. Então, a gente trabalha desde o pilar do empreendedorismo, né, do fortalecimento do que essas famílias trabalhem associadas, seja em associação ou cooperativas, ou a gênero, de empoderamento feminino, trazer, né, a luz e o foco desse trabalho da mulher para a visão, né, global da propriedade, a diversificação da produção e a melhoria da gestão financeira da propriedade, as questões de segurança alimentar e as questões de regularização ambiental e fundiária. Então, através desses 5 pilares, a gente acredita que consegue desenvolver e apoiar essas famílias. E, nesse sentido, vai muito desde os treinamentos, né, treinar essas famílias, seja nas técnicas mais sustentáveis e regenerativas em diferentes áreas, como eu falei, muito associadas a esses pilares, desde o que é uma associação, o que é uma cooperativa, por que trabalhar, né? E oferecemos também assistência técnica, porque é um gap muito grande dessas comunidades. A gente sabe que são comunidades, às vezes, muito isoladas, que o governo, o poder público, tem a sua limitação de acesso, então também a gente foca muito nessa questão da assistência técnica. E também eu imagino que vocês deem um apoio importante também a acesso a mercados, né? Porque é importante que essa produção tenha um destino final e às vezes acessar os mercados talvez seja um grande gargalo, né, da agricultura familiar, não só aí na região, no Brasil inteiro, a gente sabe disso. Então é importante também dar esse trabalho de apoio para essas famílias a acessarem os mercados, né? A gerar de fato Uhum. lucro, renda com o que eles produzem, né? Isso, você pode perceber que esses pilares que eu falei eles estão muito associados e muitas vezes eles culminam nesse processo, né? Então, quando eu capacito, organizo essas famílias para que elas tenham a produção, saibam gerenciar essa produção, né? De maneira a ter uma produção ao ano todo, de terem uma responsabilidade financeira, de se planejarem financeiramente, de como investir, separar a parte que cabe a elas. Então, elas acabam acessando novos mercados e a gente trabalha muito nisso, tanto trabalhando com outros atores que podem abrir as portas, né, para essas famílias, como também capacitando para que depois elas deem conta, porque não adianta muitas vezes a gente fazer a conexão, esse grupo vai vender para esse tal mercado, mas se eles não têm fluxo de produção, não sabem como planejar essa produção para entregar o ano todo, que muitas vezes é o grande gargalo também, não só acessar,
mas também manter esse mercado aberto com responsabilidade. Pois é, você falou em gargalos aí agora, produzir hortaliças especificamente, esse segmento, na Amazônia, imagino que tenha particularidades, né? Quais são os grandes desafios enfrentados pelos produtores locais? A gente pode falar em clima, solo, logística, comercialização, enfim. Quais são os gargalos que esses produtores locais enfrentam de produzir hortaliças na Amazônia? A gente tem uns gargalos muito grandes, principalmente associados ao clima, né? Nós temos um período em que chove muito pouco, principalmente quando a gente fala em Santarém, e a gente tem um período que chove muito, né? Então, a gente passa que, quando a gente fala desses territórios, a logística, tanto para a gente adquirir esses insumos que eu estou falando ali, desde telas, desde toda a infraestrutura para montar um galpão produtivo, o acesso adubos também é dificultoso. E passamos por logística também, porque quando chove muito, as estradas ficam inacessíveis. Muitas dessas comunidades não têm como tanto receber os insumos, como também vender, né? Vender essa produção, porque ficam inacessíveis. Depende, às vezes, de barco ou de estradas que não têm acesso. Então, a gente trabalha muito nessa questão da gestão e do empreendedorismo por isso, porque eles juntos são mais fortes, tanto para buscar alternativas, como também para fazer com que ter mais força frente ao poder público, né, para conseguir que mantenham as estradas boas ou que tenham outros acessos, porque muitas vezes eles precisam escoar a produção de barco, porque muitas vezes a estrada não é uma ponte quebrada, uma ponte que não passa o carro. Então, são desafios, às vezes, que são para fora da porteira, com que o nosso trabalho é um pouco mais limitado. Então, quando a gente fala muito do empreendedorismo, muitas vezes não é só mais para buscar o mercado, mas também para que essas famílias tenham mais poder de força, né, de chegar com o governo e pedir, né, essas questões básicas também, de logística, de infraestrutura. Muito bem. Só para reforçar aqui, acho que você comentou ali no começo da conversa, mas há quanto tempo esse trabalho está sendo desenvolvido pela Fundação aí na região? Já fazem, de projeto, já são 2 anos de projeto. São 2 anos de projeto. Muito bem. A gente vai continuar conversando, é claro, sobre esses assuntos. A gente vai trazer aqui ainda outras ações e os resultados também que vocês já estão colhendo, digamos assim, diretamente aí com o pessoal. Mas eu preciso chamar aqui um rápido intervalo. Eu vou pedir para você aguardar só um pouquinho, porque nosso intervalo é rapidinho e a gente volta para destrinchar um pouquinho mais sobre esse trabalho de vocês, tá bom? Ok. Valeu, a gente volta já já. Bom, e a você de casa, eu quero fazer aqui um convite para rever essa nossa entrevista e todas as outras entrevistas do nosso canal, onde, quando quiser, tudo na íntegra. Você pode acessar o nosso canal no YouTube. Você encontra a gente lá no youtube.com/agromaistv. E também reforço aqui um convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, também fique muito bem informado ao longo de todo o dia. Ou você encontra a gente lá no @agromaistv. A gente vai fazer então essa nossa rápida pausa aqui no nosso Direto da Horta e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Direto da Horta. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente de volta. Eu volto aqui para essa nossa conversa hoje, reforçando um convite a você. Siga as nossas redes sociais, fique muito bem informado no @agromaistv. A gente atualiza as nossas redes sociais com as últimas informações do agro no Brasil e no mundo. É a melhor forma de você ficar sempre atualizado aí ao longo do seu dia. Então, segue a gente lá, @agromaistv. A gente vai voltar então agora com a nossa conversa, com o nosso bate-papo aqui com o Eric Batista. Ele é gerente de projetos da Fundação Earthworm e a gente está tendo uma conversa muito bacana hoje aqui sobre a importância da agricultura
agricultura familiar, da produção de hortaliças ali na região de Santarém, no oeste, né, do estado, e que tem trazido já bons resultados. Eric, seja muito bem-vindo aqui com a gente de volta. Para essa nossa volta aqui, essa nossa retorno do bate-papo, quero saber se, por enquanto, você já tem recebido feedbacks positivos, se já é possível perceber ganhos de produtividade, de renda, de qualidade de vida dessas famílias que vocês estão aí ajudando a partir desse trabalho desenvolvido por vocês. Sim, Felipe, a gente tem tido feedbacks muito positivos, a gente ainda não tem, como o projeto está muito inicial, apesar de, quando a gente diz 2 anos, mas a gente tem que dizer ali que tem um diagnóstico da linha de base, o início das atividades, mas temos feedbacks muito positivos das famílias, porque muitas delas tinham não só a baixa produtividade, mas, vou te dar um exemplo, muitas famílias dependiam só da produção e da venda de farinhas, né? Então, quando a gente chega com treinamento de produção de hortas, de gerenciamento financeiro, que apoia essas famílias que, inicialmente, eu vou fazer assim, só uma leira de cheiro verde, e depois viu que dá certo, começa a vender o cheiro verde, começa a reinvestir na sua produção, já abre mais duas leiras de cheiro verde, começa a diversificar, já põe ali um jambu, já põe uma alface e começa a vender primeiro ali para os seus vizinhos, né? Depois na comunidade, depois o vizinho chega com outro e já tem um volume grande, já consegue acessar uma feira, né? Já é um dinheiro muitas vezes que era inicialmente só da mulher, que ela pensava ali só para temperar e para uso próprio, que depois começou a ganhar um dinheiro e tem um volume, então a gente percebe uma melhoria na qualidade de vida, né? Essas famílias se sentem mais empoderadas, se sentem mais felizes até de dizer, olha, eu sou agricultora, eu tenho outras fontes de renda, além, né, de garantir também uma melhoria da minha alimentação aqui, eu consigo também oferir renda. E aí, esse trabalho com as famílias, ele tem uma produção específica direcionada, por exemplo, folhagens ou algumas variedades específicas, ou é tudo muito diverso, muito plural ali dentro das hortas? Filha, é muito diverso, muito plural. Como eu te disse, o objetivo principal muitas vezes passa muito pela questão da segurança alimentar e diversificação, então a gente procura promover exatamente essa diversificação. E também muito seguindo, né, as questões de que muitas dessas famílias têm o risco e não têm o acesso muito aos defensivos químicos, então a gente promove que seja o mais diverso possível, exatamente para minimizar muita questão dos ataques de pragas e doenças. É uma outra maneira também que a gente procura investir, capacitar exatamente nesse trabalho, né? Promover essa forma de produzir hortas de forma sustentável, de forma resiliente, né? De forma regenerativa, que é um tema ainda que está muito em evolução, né? A evolução muito da agroecologia. Então, a gente busca muito realmente essa diversificação, não é focado em muito e depende muito também da comunidade, né? Para qual aquela comunidade, aquela família deseja trabalhar. A fundação, ela é muito conhecida, né, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, ela é muito reconhecida por seu foco em cadeias produtivas sustentáveis. Como esse projeto aí na região concilia produção agrícola com conservação ambiental? Exatamente. Quando a gente busca todo esse conjunto, né, de eixos e de projetos que vai desde o empreendedorismo até a questão da regulação ambiental, a gente busca exatamente uma propriedade, uma família desenvolvendo de forma sustentável. Então, a gente busca que essa família esteja regularizada ambientalmente, de acordo, e utilizando práticas de agricultura regenerativa, que é um termo novo, mas é exatamente voltar ao passado, a fazer o seu biocomposto, a usar a diversificação da área, a manejar o solo da melhor forma possível, que são práticas simples que muitas vezes os avós, os antepassados dessa família já utilizavam. Né? Então, é mostrar para essa família que, olha, essas práticas vão te ajudar
a ter essa produção o ano todo de forma sustentável. Uhum. E eu imagino também que há um trabalho na redução de uso de insumos químicos, né? Exato, isso. E buscando, quando a gente faz esse manejo todo, a gente trabalha muito essa questão para depender o menos possível da área de fora, né, do externo da propriedade. E isso vai desde que ali, muitas vezes na propriedade, tem os insumos que eles já podem fazer, tanto a proteção, a área ali toda dessas hortaliças. E uma outra coisa, Felipe, que a gente também incentiva muito é a questão da utilização dos sistemas agroflorestais, que a gente pode muito associar essa questão das hortas, principalmente nos anos iniciais, principalmente em áreas que podem estar abandonadas, né, que faltava um manejo, ou que estão degradadas, inicialmente, para restaurar, né, utilizar primeiro, enquanto as árvores ainda não cresceram, utilizar as hortas ali nesses espaços entre as espécies florestais. E, Eric, além da produção em si, né, como a fundação atua na organização dos agricultores? Em associações, cooperativas ou grupos produtivos? Isso, a gente, nesse trabalho, a gente trabalha tanto com as federações, né, trabalhando e fortalecendo o seu trabalho, mas com aqueles grupos. A gente elabora, né, os planos de ações que pode ser, tem um grupo de mulheres ou um grupo de agricultores que, não, eu quero tornar uma cooperativa, mas eu já tenho, né, toda demanda, essa necessidade que uma cooperativa precisa, ou não. Ou posso ser uma associação por enquanto e daqui a 4, 5 anos me tornar uma cooperativa. Ou não, eu não tenho maturidade ainda, vou ser só um grupo aqui, trabalhar em grupo 1 ano, 2, e em seguida me formalizar em uma associação cooperativa. Então a gente trabalha muito com eles exatamente isso. Pegamos o grupo, fazemos os diagnósticos e elaboramos os planos de ação. Eu quero me formalizar numa associação. Não, agora eu já sei quais são as responsabilidades numa cooperativa, o meu grupo aqui é resiliente para isso, vamos nos formalizar. Então, a gente apoia toda essa formalização, assim como a gente também já pega os grupos formais, fazemos esses diagnósticos, vemos quais são os desafios, quais são os gaps que são superados e vamos trabalhar todos. Claro que a gente não pode resolver tudo, então a gente também trabalha muito, Felipe, nessa construção de pontes. Às vezes a gente tem um outro parceiro ou uma outra organização que já trabalha no território que tem mais experiência nisso. Então a gente vai muito fazendo essas conexões, a gente faz isso tanto com outras empresas do terceiro setor, outras ONGs, mas também, muitas vezes, com outros órgãos de governo. Eu posso te dar um exemplo, muitas vezes que a gente chega a essas famílias, elas querem se formalizar numa associação, mas não tem o cadastro da agricultura familiar, a CAF. Então, a gente não pode emitir a CAF. Então, muitas vezes a gente faz a ponte, trazendo a Emater até aquela comunidade para que ela emita as CAFs dessas famílias. Então, o nosso trabalho muito também é baseado nessa criação, nessa construção de pontes, nessas conexões. E eu ia entrar exatamente nesse assunto. Queria saber qual na sua avaliação, qual a importância da atuação conjunta entre setor privado, entre ONGs, agricultores familiares, para sucesso de iniciativas como essa? Isso, muitas vezes os projetos ou grandes ações que foram muito bem feitas, né, em muitos territórios, não só aqui no território, eles padecem exatamente disso. É um projeto que foi executado em 1 ano, quando termina aquele período do projeto, acaba com essas ações entregues. Então, quando a gente faz essas conexões, que a gente consegue construir essas pontes, primeiro, construir as capacidades nesses agricultores para que eles possam se dialogar com qualidade, saberem os seus direitos, saberem o que eles necessitam, terem ciência, né, de toda essa demanda, o que eles precisam, e fazer essas conexões tanto com outros órgãos com os órgãos de governo e outros setores. Olha, essa é a minha atuação, o meu papel vai de A até B. Da outra empresa vai de C até D, do órgão governamental faz, e a gente cria essa governança, constrói, né, esse meio positivo para o território. A gente diz que o projeto tem sustentabilidade, ou seja, quando o meu projeto terminar,
aquele grupo está fortalecido para continuar, né, as ações, o trabalho e essas conexões, tanto com outros órgãos de governo, como com outras entidades. E agora, quais são os próximos passos da Fundação em Santarém, nessa região do oeste do Pará? Há planos, de repente, de ampliar o projeto ou replicar essa experiência em outras regiões? Enfim, quais são os próximos passos da Fundação, né, para essa região aí? E isso, a gente está no momento que a gente está ampliando, né, captando algumas outras famílias para esse crescimento do território. Também, o próximo passo que a gente trabalha é muito nessa, né, no que a gente já falou antes, nessa estratégia de multiator, né, de criar uma governança para o território, né, não só para Santarém, mas também num projeto piloto em Mojuí dos Campos, em Belterra, exatamente para que isso, olha, não seja só a UEFORM que trabalha aqui, mas tem Mater, tem Saúde e Alegria, tem outras organizações. Então, vamos trabalhar em conjunto, vamos criar uma governança, vamos compartilhar essas experiências. Né? Então, o próximo passo da nossa organização é exatamente continuar dando apoio para essas famílias que já estão cadastradas no projeto, já são beneficiárias, ampliar o número de famílias, né? Vamos duplicar o número e também promover exatamente, facilitar, a gente quer muito criar essa governança no território, para que exatamente a gente pare de, não só nossa organização, mas outras organizações, fazer aquele trabalho picado, de formiguinha, não. Vamos criar uma governança, vamos fazer com que essas pequenas experiências, elas criem escalas. Como é que a gente cria escala? Como é que a gente cria maior capilaridade para esse trabalho? Né? Como é que a gente compartilha essas experiências? A gente acredita muito exatamente nesse fortalecimento do território como um todo, a partir da criação de uma governança. Muito bacana, Eric. Bom, e aí, para quem está nos assistindo, tem interesse em conhecer um pouco mais da Fundação, vocês têm algum canal aí, ou a rede social, site, enfim, alguma forma que o pessoal que está nos assistindo, de repente, possa conhecer um pouquinho melhor o trabalho de vocês? Sim, sim, nós temos tanto o Instagram, né, @UEFORM Foundation, tudo em inglês. Nós temos também a nossa página do LinkedIn, @UEFORM Brasil, @UEFORM Latam e @UEFORM Foundation também você vai ter acesso a todas as ações globais da UEFORM, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. Bom, Eric, eu quero agradecer a gentileza de você ter atendido a nossa demanda, vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, né, sobre esse trabalho desenvolvido por vocês. Quero parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido, pelos resultados que vocês já estão percebendo aí, né, nesse tempo já de atuação. E saiba que o canal está aberto para o diálogo, então sempre que achar necessário, sempre que tiver um avanço aí nesse trabalho ou vierem novos trabalhos, avisa para a gente, vamos abrir esse diálogo aqui para a gente trazer para a nossa audiência, tá bom? Quero mais uma vez agradecer e desejar muito sucesso aí a vocês. Obrigado pela oportunidade da gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência e desse trabalho que a gente está fazendo. E estamos abertos aí. Cada avanço a gente vai conversando e espero que daqui a algum tempo a gente tenha, né, mais avanços, mais coisas boas para a gente compartilhar aqui com vocês. Valeu! Bom, e a você que está em casa, eu quero agradecer demais a companhia, o carinho da sua audiência aqui com a gente hoje. Quero lembrar aí as nossas redes sociais para você ficar sempre antenado com a gente. Basta seguir a gente lá no @agromaistv. O Direto da Horta de hoje fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau!